eu vou fazer aqui uma breve apresentação, né, para quem nos assiste. Esse é um casal de atiradores, de instrutores de armamento e tiros. Eu conheci a professora já há bastante tempo, não sei se ela se recorda, mas eu fiz uma prova de tiros uma vez lá no Clube Mil Armas e ela que aplicou a prova para mim. Como certamente ela aplicou milhares de provas, talvez não se recorde disso, né? A memória mais recente é a que vale. Eu devo ter passado o treino antes. O João é que aplicava. Uhum. Bom, então é isso. A Janaína é instrutora de armamento e tiros, o Lisboa também. Eu fiz recentemente 2 ou 3 cursos com eles. E aí, nessa convivência dos últimos cursos, convidei os dois para essa live. Então, eu queria começar perguntando a vocês como é que foi que vocês se iniciaram nessa atividade. Como começou isso? Primeiramente, então, boa noite, professor Mauro. Boa noite, ouvintes aí que estão aí. Primeiramente, é um prazer estar conversando com o senhor. Dizer que é uma honra a gente estar aqui podendo falar desse assunto, né, que infelizmente hoje em dia é tão temido, né, tão perseguido. Mas hoje a gente poder falar abertamente aqui nessa live, né. Então, hoje, assim, eu sempre gostei de armas, sempre fui fascinado por armas desde criança. E a oportunidade que eu descobri que existia um clube de tiro no centro, eu busquei saber. Me informei, primeira vez que cheguei lá, fui super bem atendido na época, né, e conheci o instrutor João Berkler, que é nosso instrutor até hoje, né, das nossas vidas. Até hoje a gente tem aula com ele. E nisso fiz o curso básico, gostei, me apaixonei e cheguei em casa como qualquer atirador, né? Pô, me sentindo Rambo, né? Falei, caramba, que sensação legal, pô, mexi com arma, lidei com arma. Quebrou aquele tabu de achar que armas, poxa, era perigoso. Pelo contrário, me apaixonei de primeira. E cheguei em casa e contei eufórico pra Janaína, né? A gente mora junto, somos dois, né? E contei pra ela, e forcei, falei, Janaína, você tem que ir, você tem que conhecer. E levei ela a primeira vez também, foi no próximo dia, né? Mas na próxima semana... Próxima semana ela foi, conheceu o curso básico também de tiro também, e se apaixonou também. Foi aí, quando eu cheguei lá, eu conheci o João, né, que foi meu primeiro contato de arma de fogo foi com o João Berkler, e depois ele foi o meu, que me formou em IAT, que me formou em instrutora. Eu fiquei tão apaixonada que eu fui fazendo curso, aí quando apareceu a oportunidade de fazer esse curso de armamento e tiro, com o João também, que tinha sido a primeira pessoa que eu tinha tido contato, eu falei assim, não, vou fazer. E me apaixonei. Que bom, que bacana. Ó, por coincidência, a esposa do João foi a despachante que montou o meu processo do CR. Foi ela que me indicou o Clube Mil Armas, foi por causa de indicação dela que eu fui fazer a prova de tiros lá em Nova Iguaçu, no Mil Armas. Pô, que legal. Bacana a coincidência, né? Bacana. Me digam o seguinte, é comum a presença de casais nos clubes, casais e famílias? Isso é um cotidiano, faz parte da realidade do tiro desportivo e do tiro de combate? Olha, eu vou falar assim, eu fiquei muito tempo na linha, né? Fiquei muito tempo na linha, e quando os homens chegavam lá e me viam na linha, eles falavam assim, pô, vou aproveitar e vou trazer minha esposa para conhecer também. O que é engraçado é que os homens começaram a querer trazer as suas esposas, levaram filhos, filhas, todo mundo para conhecer o mundo do tiro. Hoje mesmo, tem um casal que, sempre que a gente tem curso, eles sempre participam, que é o Marcos e a Glaucia. E eu me lembro muito do meu começo com o Júnior, porque hoje os casais vão mesmo. Vai só mulher como a Glaucia também, é uma atiradora, que ela vai sozinha, ela chegou no clube, bateu na porta e começou a fazer, tirou o CR dela e até hoje ela faz cursos. E realmente vai um trazendo o outro. Antigamente, que não, mas agora eles fazem questão de aprender e trazer a esposa, trazer a família para participar. Sim. Professora, quando a senhora fala assim, eu fui para a linha ou eu estou na linha, a senhora se refere à linha de tiros ali dentro do stand, né? Sim. Onde ficam as baias, né? Que a gente quer muito contato com quem nunca teve arma de fogo, que é o primeiro contato ali que vai ensinar a pessoa a manusear. O primeiro, eu acho que é a parte mais bacana, que é o primeiro contato que a pessoa tem. Então, quando eu faço trabalho na linha, porque ali é realmente onde você aprende, ensina, mas aprende muita coisa também e conhece muita gente boa ali. Ô, Lisboa, e você confirma essa experiência da Janaína? A presença das famílias é uma constante? Essa imagem que a imprensa cria de que o clube é lugar de gente troglodita, lugar de gente má, de gente fora da lei, isso não tem nada a ver com a realidade, não é? A famosa síndrome de vira-lata, né? Tudo pro brasileiro se for para proibir, tem que proibir até CNH, então, né? Fala que arma mata, que arma é aquilo, né? Então, infelizmente, foi um populismo que criaram, né? Pelo contrário, o clube de tiro, claro que antigamente, quando a gente começou, eu já cheguei a fazer um curso com a Janaína, que a gente era uns 23, e Janaína era a única mulher. Era um povo meio restrito, né? Começou meio tímido, né? Até pro público feminino, né? Porque
infelizmente, sempre foi uma coisa que achavam que era parte do homem, né? E quando a gente começou nos cursos, ela era a única mulher. Hoje não, hoje a gente vê a população feminina muito grande, muito ativa, muito participante, crianças também que buscam vir conhecer o clube também. E pelo contrário, o clube de tiro é família, é risada. Às vezes a gente vai lá dar um tiro, conta piada, conta uma mentira, e ri, vê os amigos, almoça juntos. E eu faço até um convite. Para quem não conhece o clube de tiro, venha conhecer. Venha quebrar... familiar mesmo. Venha quebrar esse tabu, porque infelizmente a mídia bota muita coisa que não existe. O clube de tiro é família. E pelo contrário, quem usa arma é uma pessoa totalmente controlada, totalmente equilibrada. Claro que tem um caso ou outro, né? Que não vira exceção, né? Mas a gente busca justamente se prevenir, porque a gente sabe que a covardia fora é muito grande. Então, quem puder a oportunidade de ver um clube de tiro, tem videogame, alguns tem mesa de sinuca, enfim, realmente é o clube da resenha, né? É o nosso barzinho de final de semana, né? Ou futebol, para quem gosta, né? É o barzinho sem a bebida alcoólica e sem a droga, né? É o barzinho da conversa e da preocupação com a segurança e com a vida. Claro. Não é? Isso é que eu acho muito bacana. Vejam só, nesse curso mesmo que eu fiz nesse final de semana com vocês, a Janaína falou inúmeras vezes, olha só, a responsabilidade de quem está com a arma de fogo aumenta. Então, não é, o tempo inteiro você chama a nossa atenção, não só para segurança, controle de cano, dedo fora do gatilho, todas as preocupações em respeito às normas, né? Mas também, pois e também esse conselho permanente que vocês dão para a vida fora do clube. Olha, se você tem um porte, se você está armado, primeiro, esteja preparado. E segundo, seja responsável, não é? Perfeito. Bebida de forma alguma, droga menos ainda, não é? Viu confusão, saia de perto, não é? Enfim, é muito... Eu, particularmente, como cidadão, quando vou ao clube e percebo essa preocupação de vocês, eu fico imensamente tranquilo, porque eu sei que as pessoas que passam por lá saem com esse preparo e com essa formação, não é? Perfeito. Obrigada. Agora, me diga uma coisa. Hã? A gente busca se preocupar principalmente com isso, né? A conduta, né? A gente mostra um pouco da conduta, para justamente não generalizar o tiro, né? As pessoas acham que o tiro é violento, né? Então a gente busca passar todas essas informações, até mesmo para a pessoa que tem a sua arma em casa. Os cuidados, a responsabilidade e também os malefícios que pode lhe trazer se você usar de forma errada, né? É isso aí. E agora me diga uma coisa, vocês dois, qual é a predileção de vocês? Vocês se dedicam mais ao tiro desportivo ou ao tiro de defesa e esse tiro de combate? Qual é a preferência de vocês e por quê? Eu admiro, tá, o tiro esportivo. Inclusive, quando me formei, eu conheci o tiro esportivo também através do João. Mas eu acho bonito, sim. Eu tenho até uma amiga também que participa, que é a Débora. Mas eu gosto mesmo do tiro de defesa. O meu lado mesmo, o que me chama a atenção, o meu coração se apaixonou foi o tiro de defesa. Mas sim, existem muitas pessoas, muitos praticantes do tiro esportivo também, inclusive que passam esse ensinamento também. Mas para mim, eu já me virei mais o tiro de defesa, porque é o tiro realmente que dá proteção, né? É aquela coisa, o tiro esportivo é um tiro bonito, e o tiro de defesa é o que salva. Mas os dois têm a sua real qualidade. Você acha que um ajuda na preparação para o outro? Sim. Ainda mais no tiro esportivo, que é um tiro de precisão que eles fazem, e com o tempo, nossa, é muito tático, é muito treino. Eles treinam muito para chegar ali e fazer aquilo ali. E é um tiro, é um esporte, né, que não tem. Poxa, eles conseguiram um patrocínio, é muito difícil. Então, eles tiram do bolso deles para ir para outros estados, para comprar munição, para treinar. Muitos nem treinam, vão direto para a competição sem nem treinar, porque é difícil insumo, munição para fazer para você treinar. Então, é bonito, é um esporte que merecia também o seu real valor, mas que infelizmente, né, não tem. É verdade. E hoje em dia tem até o TDT, né, que é o tiro tático defensivo, é a modalidade entre o esporte e o tático. Fizeram um blend entre os dois, né, justamente para unir as duas categorias. Eu também gosto do tático também, nasci no tático e também sou apaixonado pelo tático também. Que bacana. Isso é muito legal, a percepção, né, de que cada forma tem a sua característica, o seu propósito, mas que o de defesa é aquele que de fato resguarda a vida, mas sem preconceito, não é? Sabendo que cada um deles dá a sua contribuição e prepara para qualquer situação em que a arma seja útil na preservação da vida. Não é? Acho isso muito bacana.
Muito bonito mesmo. Agora, gente, uma pergunta relacionada ainda às mulheres. Vocês acham que, nos últimos anos, o número de mulheres participando do mundo do tiro aumentou natural e progressivamente? Ou vocês acham que isso tem a ver com essa onda bolsonarista pela qual o país passou nos últimos anos? Como é que vocês veem isso? Então, houve sim um chamado muito grande, porque ele, querendo ou não, ele abriu essas portas, ele facilitou para o atirador, né? Mas hoje mesmo ele não chama como presidente, ainda existem mulheres que vão treinar. Esse exemplo dessa menina, Glaucia, ela foi sozinha para o mundo do tiro e ela até hoje, todos os cursos que a gente tem, ela faz questão de estar lá, de participar, de continuar treinando. As mulheres, às vezes, quando chega, como a última que chegou agora, a Ana, chega meio assim, meio tímida, mas depois você sente a pessoa, o crescimento. E o legal da mulher atirar, eu não estou puxando, né, a sardinha pro lado das mulheres, é que elas vão treinando até realmente ficar boa, elas se concentram mais. Às vezes é mais fácil, às vezes, você treinar, e é uma coisa complicada, né? Porque o menino, o que acontece? Quando é criança, ele brinca de cavalinho, de polícia e ladrão, né? E a mulher não, a mulher brinca de panelinha, de boneca, é preparada para ser dona de casa. Nos meninos é mais fácil, porque querendo ou não, eles já pegam, já tiveram contato, mesmo que seja de brincadeira. E as mulheres não. Então, quando elas chegam lá, elas ficam animadas. Dá o primeiro tiro, você vê a alegria que elas ficam. É muito bacana. Muito legal. E cresceu sim. E cresceu sim. Claro, deu uma pausa, porque tá um pouquinho complicado, né, as regras agora, mas cresceu. E em relação a esse momento atual pelo qual o país passa, como é que vocês enxergam o futuro aí do mundo do tiro nesse novo governo, com essa nova visão política? Eu acho lamentável, totalmente lamentável, porque até a primeira medalha olímpica do Brasil no esporte foi pelo tiro olímpico, né? E hoje em dia a gente vê a depreciação do esporte e justamente tira a legítima defesa do cidadão, né? A gente estava esperando aí novos projetos, né? Mas infelizmente houve uma depreciação totalmente do mundo do tiro, uma inversão de valores. Acham que o atirador justamente é violento, é matador, qualquer briga, isso é tudo lenda, tudo falácias. E infelizmente a gente vive momentos obscuros, né? Onde o cidadão de bem, que é só uma registrada, que tem todos os processos devidos legais passados, hoje em dia virou praticamente vilão da sua própria história, né? Tem muita gente aí querendo vender os seus armamentos, que estão desanimados com isso, de não poder ir com a arma a pronto uso para o clube. Mas pode acontecer alguma coisa. Eu acho que o atirador ele tem muito trabalho para ter uma arma de fogo. A gente faz questão de conservar. A gente não conseguiu a arma, foi lá na loja, comprou e levou para casa. Não, teve todo um processo que demora quase um ano. Tem que ser filiado no clube de tiro, tem que passar por um teste psicológico, tem que passar pela prova de tiro. Se não passar, você não passa. Certidões negativas. Então é muita coisa. O professor Paulo sabe bem disso, né? Para você pegar e largar assim, achar que o atirador é qualquer um. A gente faz tudo e a gente treina, a gente faz curso, a gente vai no clube, tem que ter habitualidade. E as pessoas têm essa visão errada, né, do atirador. E sem contar que, você vai pegar um atirador, vai ver a vida dele no particular, não tem nada a ver com agressividade, não tem nada a ver com esse tipo de coisa que levantam aí. Olha, eu até o presente momento, a minha primeira arma registrada foi comprada em 2011. Quando eu era criança, eu morei num ambiente rural em Minas Gerais, a arma era um bem muito comum, mas como era a minha infância, eu não sei dizer, eu não tenho na memória como era o processo de aquisição lá nos anos 70, final de 60, início de 70, não é? Mas eu me recordo plenamente, na casa da minha bisavó havia espingarda que a gente chamava de cartucheira, né? Era uma Boito, uma CBC de 2 canos, uma espingarda monotiro e revólver 38. Todo mundo tinha um revólver na cintura. A gente ia no armazém e os cavaleiros, né, eles tinham na cela uma bainha de espingarda na cela. Todo mundo tinha lá a sua lever action, a sua calibre 12 cano curto enfiada na cela do cavalo e parava na porta da loja de secos e molhados, né, o antigo armazém. Descia, a espingarda continuava enfiada na cela, o cara fazia a compra, voltava, a espingarda estava lá. Então, era muito comum. Até porque na vida rural, além do risco, né, de um assalto, um criminoso ou outro, havia o risco de animal silvestre naquele tempo, não é? Então, eu me recordo, por exemplo...
por isso não tinha bang-bang, né? Não tinha, não tinha. A minha, olha, a primeira espingarda que meu irmão e eu usamos quando a gente era criança, a minha mãe comprou numa loja da Mesbla, uma espingarda Rossi, Taurus, numa loja da Mesbla. E você tinha lá a Beretinha, 22 para comprar, tinha a revólver Bulldog, já tinha lá algumas pistolas Tauro, né? Beretta e tal, e tudo comprado na Mesbla. Claro, a pessoa não saía de lá, pagava e depois de um tempo voltava para buscar. Mas era algo mais corriqueiro do que é hoje. Né? Eu queria fazer uma pergunta agora, dessas polêmicas que as pessoas, às vezes, ainda têm na mente, né? Em relação à necessidade da arma, principalmente, no meu ponto de vista, para as mulheres. Vocês acham que a arma de fogo é mesmo um equalizador de forças? Se vocês acham que é, por quê? Se não, por quê? Claro. Existe até uma frase americana, né? Abraham Lincoln libertou os homens, né? E Samuel Colt os igualou. Então, sem sombra de dúvidas, a arma é um equalizador de forças, não só para homens, as mulheres, né? Também. E até a bandeira feminina, eu não entendo porque às vezes não libera a arma para a mulher também, né? A pauta feminina, né? Não libera, né? Justamente o índice de feminicídio é tão grande, né? E a arma seria um instrumento de defesa, né? Claro, com o seu treinamento, né? Então, realmente, sem sombra de dúvidas, é um equalizador de forças, até mesmo pelo governo, né? O governo desarmando a população fica mais omissa, né? Então, claro, desde os tempos históricos, né, de guerra, sempre foi assim, né? Desde a Alemanha nazista, ao Japão comunista, a China. Então, primeiro vamos desarmar a população, né? E realmente, a arma, sem sombra de dúvidas, é um equalizador de forças, tanto para homem quanto para mulheres. claro. Não é? Imagina, né? Eu e Lisboa. Lisboa é jovem e forte. Sim. Eu estou beirando 60 e, obviamente, com as minhas limitações musculares, né? Se nós tivermos que ter um enfrentamento físico, se eu não tiver munido de uma arma de fogo, o Lisboa pode me matar, né? Estrangulando com a própria força física. Não precisa nem de porrete, de faca, de nada, com a própria força física. Né? Que bom, a própria força... que bom ouvir que vocês concordam. Exato. Você pensa assim também, Janaína? Penso sim, porque quantas mortes de mulheres não teria acontecido se uma mulher tivesse em casa uma arma? Nossa, não vou dar exemplos aí, exemplos que aparecem na televisão. Vou lá, vou dar parte. Parece que o homem fica com mais raiva da mulher quando ela dá parte, aí ele vai atrás e, infelizmente, acaba com a vida daquela mulher. Com filhos, com uma história que ela podia viver. E se ela tivesse uma arma em casa? Sempre brinco, no primeiro curso que eu fiz, eu falei assim, poxa, meu sonho era que toda mulher tivesse uma arma. Mas não para, bang, somos justiceiros, vamos sair, não. Defesa. Porque é muito fácil, hoje em dia, tirar a vida de uma mulher e nada ser feito. O percentual de crimes apurados no Brasil é muito baixo, né? Muito baixo. Realmente, se a mulher depender da força policial, né, da capacidade da força policial reagir em tempo hábil, e se depender do Estado, ela está morta. Né? Agora, e arma de fogo e criança? Uma curiosidade que eu tenho. Casais que atiram, vocês veem os casais que atiram mostrando arma para as crianças, falando de arma para crianças e adolescentes, levando filhos adolescentes para o clube. Como é que é isso? O que vocês veem sobre isso? Então, eu vou até dar um exemplo aqui. Você falou da Cassiane, a Cassiane Perrot. Desculpa até a Perrot, até se eu pronunciar o nome dela errado. Na realidade, foi ela que teve a ideia do Tiro Família. Hoje em dia, todos os clubes fazem isso. Ela conversou com o esposo dela, que é o João Berkeley, e ele levou essa ideia para o clube onde ele trabalhava. Justamente sobre isso. Um dia na semana, para o Tiro em Família, que era onde apresentava para a esposa, apresentava para os filhos, o armamento para eles verem, né? E quando casais falam sobre isso comigo, que tem medo, que tem criança em casa, eu sempre dou o mesmo conselho. Eu falo assim, você pega a arma, mostra para ele, claro, de judiciário, faz todas as regras de segurança, mostra para ele, para não ser um objeto proibido. É apenas aquilo, é um objeto dos pais dele. Aí, se ele quiser ver, mexer, claro, com o pai do lado, para não ter aquela curiosidade de mexer quando o pai não tiver. E também, hoje, como eu falei para você, hoje está mais limitado, mas via muitos pais levando os filhos
para conhecer o mundo do tiro. É que hoje mudou, né? A lei, e agora eles não estão mais levando, mas via muito isso. E eu acho que os pais têm que chegar em casa e falar assim, ó, é aqui, esse aqui é uma arma, se você apertar o gatilho, vai causar dano à vida, ela não vai, só vai acontecer. Se você puxar o gatilho, ela não funciona sozinha. Automática, né? Não é automática, não. Só automática você... não é telepatia. Só se você puxar, como existe a faca. Se você pegar uma faca e enfiar em outra criança, vai causar dano à vida também, e nem por isso as facas são proibidas, né? Então a gente sempre fala isso. Deixo bem claro que tem. E esse tiro familiar foi justamente dessa nossa amiga, da Cassiane, que ela deu essa ideia, que era para poder os filhos, as esposas conhecerem, né? Ela é até da empresa da Cabala aí. Olha, eu conheço, talvez vocês conheçam também, eu conheço uma instrutora lá de Joinville, já há bastante tempo, comprei arma com ela, com o marido, eles são um casal dedicado ao tiro, eles têm uma loja em Joinville e a loja tem um stand também. E os 2 filhos, que agora já estão entrando na vida adulta, mas eles começaram a competir aos 14 anos. Na ocasião, eles precisaram entrar com uma ação judicial, pedir uma autorização para a justiça para autorizar os meninos, e eles, inclusive, tiveram CR aos 14 anos de idade, para praticarem o tiro esportivo. Eu imagino que isso deve acontecer no Brasil muito mais do que a gente pensa. Deve ter uma frequência de casais que tem essa consciência muito mais do que a gente pensa. Aqui no Rio, por exemplo, lá em Saquarema, tem lá um atirador já de longos anos, de longa experiência, chamado Silvio, que é dono do clube de tiro de Saquarema. Ele trabalha no clube, a esposa dele, os 2 filhos são instrutores no clube. Aqui em São Pedro da Aldeia, tem lá o Marcelo e a esposa. E então, assim, pelo pouco que eu já visitei de clubes no Rio, é muito mais comum do que o que a gente imagina. Agora uma pergunta relacionada a esse episódio aí das escolas, né, dos atiradores, esses atos criminosos praticados contra professoras e estudantes. Vocês acham que devia ter segurança armada em escola? Ou, indo um pouco além, vocês acham que valeria a pena dar treinamento para professores, para funcionários, para eles saberem lidar com uma situação de emergência, em casos de ameaça desse tipo? O que vocês pensam a respeito disso? Sim, eu acho que deveria ter sim. Inclusive, o Santos, que é um amigo nosso também, que também é instrutor, ele fez um treinamento, não lembro qual foi a escola, mas ele está levando esse treinamento para os professores, para eles tentarem identificar a ameaça antes de acontecer e, se já estiver acontecendo, quais são as regras que teriam que ser feitas. Que eu saiba, no momento, pode até acontecer de ter outras pessoas, mas que eu saiba, no momento, eu acho que só ele mesmo, né? Que está dando, o instrutor que está dando esse suporte, que foi convidado para fazer esse trabalho, mas eu achei que era uma escola pública. Não, particular. Aí você imagina, se o governo se preocupasse com isso, levar o treinamento antes de acontecer, para poder os professores saber o que vão fazer antes poxa, porque aquele corre-corre, aquelas crianças desesperadas, e depois que eles passarem esse treinamento, os professores da direção da escola também conversar com as crianças do que eles devem fazer. Porque quando essas pessoas entram para matar, nossa, eles fazem um estrago muito grande, acabam com a vida de muitas pessoas, não só daquelas que estão ali, né? Como também os pais que estão do lado de fora ficam sabendo. Então, eu acho sim que deveria ter uma proteção maior para as crianças. Aí se preocupa muito também com um banco armado, né? Casa de deputada armada, né? Ou algum tipo de órgão público armado, né? E as escolas que têm o seu bem maior, que são seus filhos, totalmente desarmados e despreparados, né? Existe um protocolo americano que fala: corra, se esconda e, na última opção, lute. E nunca foi trago para cá. Teve que acontecer muitas tragédias para agora verem que isso aí é um problema. E está virando agora rotineiro, né? Eu acredito que no caso de ter uma pessoa armada ou preparada já vai inibir bastante. Porque existe o poder daquele poder que existe uma pessoa armada ali e a pessoa vai ter que confrontá-la. Então eu acredito que deveria ter realmente algum tipo de patrulhamento, algum tipo de segurança ostensiva nas escolas para justamente evitar esses danos aí. É igual se todo mundo tivesse suas armas em casa. Não é pra, né, tô nem falando de pegar suas armas e ir pra rua, não. Arma em casa, guardadinha. Eu duvido que tivesse tanta invasão à residência, porque o cara pensa assim, eu vou entrar na casa dele, será que ele tá armado? Será que ele pode matar? Ele ia ter essa consciência pensar 2 vezes. Mas agora não. Eles já sabem, inclusive, tem mais desarmamento ainda que estão sendo feito agora. Pensar, se eu entrar ali, não vai ter problema. Perfeito. É mais isso que acontece na escola. Quem faz isso sabe que não vai ter ninguém para fazer nada contra eles. Nada. No máximo,
uma luta ali corporal, mas não vai ter ninguém para proteger, infelizmente. É verdade. Utilidade da justiça. Agora, o curioso é que quando a gente vai numa escola particular, o próprio Lisboa acabou de dizer, né, que o colega está vendendo esse pacote de cursos para escolas particulares. Não, quando a gente vai... Ele nem tá, não. Ele queria, inclusive, fazer justamente para colégios públicos. Mas o governo não se... o governo se prontifica. E ele já fez até aqui, no centro da cidade, então no centro da cidade, numa escola aqui, e ele abertamente, assim, ele faz, se convidar, ele vai sem custo nenhum. Porque ele tem a preocupação desse trabalho. Ele, inclusive, ele treina também, treinava agora nem tanto os policiais também, sem custo nenhum. Ele quer realmente fazer a diferença. Só que as portas estão abertas para ele com tanta facilidade. Isso é muito difícil, porque as escolas públicas, mesmo as escolas, não falo só das universidades, não, as escolas de ensino médio fundamental mesmo, as públicas estaduais do Rio, elas estão marcadas pela presença de professores esquerdistas, não é? Ainda tem isso. E a maioria está ligada ao PSOL e ao PT, hoje em dia com uma predominância pelo PSOL. E o PSOL é um partido não só desarmamentista, mas ele é desmilitarizador, eles odeiam a polícia. Se eles puderem amanhã tirar as armas dos policiais, eles tirarão. Então, quando essa turma ouve falar em segurança armada, arma de fogo, eles têm um chilique, né? Eles entram em pânico. Então é muito difícil. Mas eles falam da polícia, né? Mas na hora de desespero, eles ficam doidos para ficar ouvindo a sirene chegando aí da polícia. Claro. Na hora de desespero, não tem ateu, e a primeira pessoa que eles pensam é que a polícia podia chegar agora. Mas dentro dessa cultura é muito difícil convencê-los e convencer, portanto, secretária, subsecretária, de que é importante levar a polícia para dentro da escola. Eles querem tudo lá dentro, menos profissionais de posicionamento conservador. E o militar, em geral, ele né? Ele defende a vida, ele defende a liberdade, ele defende uma série de valores que são essencialmente conservadores. Então, é muito difícil. Neste momento da minha vida, eu estou um pouco mais feliz em relação a isso, porque, como vocês sabem, eu trabalho hoje com o deputado Alan Lopes, e ele assumiu a presidência da Comissão de Educação da Alerj e vem trabalhando, ele recentemente protocolou um projeto de lei para colocar policiais da reserva remunerada que tenham participado de missões de paz da ONU para atuarem na defesa, na segurança das escolas públicas do Rio de Janeiro. E além desse projeto de lei, que tem uma tramitação um pouco demorada, não é? Pela natureza dessa tramitação, ele enviou para o governador um projeto executivo com essa mesma característica. Então, graças a Deus, hoje, no Rio de Janeiro, a Alerj está com uma maioria conservadora e tem gente lá trabalhando por essas, não só pela segurança, pelos militares, mas também pela categoria de vocês, né, de instrutores de armamento e tiro, que estão sujeitos lá à incidência da pólvora, né, a uma condição de trabalho marcada pela insalubridade, pela periculosidade. Então, tem uma turma hoje no mundo político preocupado com essas profissões e trabalhando por elas, graças a Deus. Bacana, né? Bom, eu queria, então, gente, a gente já ultrapassou aí 30, 35, 40 minutos. Eu queria deixar aí um espaço aberto para vocês dizerem para as pessoas alguma coisa que vocês considerem importantes em relação ao armamento e ao tiro. Não, eu peço para as pessoas não desistirem, que tem muita gente aí, como eu falei, vendendo seu armamento. Foi difícil conseguir o processo, para as pessoas irem nos seus clubes. Poxa, porque com essa confusão toda desse governo, os clubes estão sofrendo também com isso. Os donos de clube estão mandando muita gente embora. E são famílias, que você trabalha com aquele pessoal ali, fica todo mundo, a gente fala que a gente conhece, a gente faz famílias ali dentro. Então, para você que é atirador, para você não desistir, não vender a sua arma, continuar, porque as coisas vão mudar. Se Deus quiser, a gente acredita nisso, para você frequentar o seu clube de tiro, sim, para ir lá fazer a sua virtualidade, não deixar de ir e participar dos cursos, para você ficar cada dia mais se aprimorar nas suas técnicas, não abandonar, vou frisar bastante isso, não abandone a prática do tiro, não entregue as armas, continue aí, que as coisas vão melhorar e a gente vai se ver muitas e muitas vezes aí no mundo do tiro. E realmente, o mundo do tiro é uma família, nós somos casados,
mas também tem outros instrutores, Naldo e Débora, que também são casados, também são instrutores os dois. E tem várias pessoas. Vocês têm que entender que o mundo do tiro é um mundo muito acolhedor. Não deixe de participar. Pois é. Faça as minhas palavras da dela, né? Frequente clube de tiro, ajude. Estão mandando muita gente embora. Então, o desemprego está aumentando. As pessoas estão lá, poxa, desesperadas. Não entregue suas armas, não venda suas armas. A gente estamos providenciando cursos a preços populares para justamente voltar a estimular as pessoas. E, poxa, é um recado que eu deixo. Não desista. Eu acho que isso é uma fase que a gente está passando. Eu acho que se a gente mantermos fortes, a gente vai nos superar. E vamos lá conhecer o clube, tomar um café, dar uma risada. E realmente, eu sempre ouvi isso, até mesmo do João, né? Que a gente, nos estandes, a gente não constrói só amigos. A gente constrói famílias também. E hoje a gente tem família no mundo do tiro. Cada pessoa que a gente conhece, a gente tem afinidade, a gente vai criando aquele laço. Então, isso pra gente é muito importante. Até vocês mesmos, quando vão para um curso, né? Aí chega lá, faz amizade com uma, na próxima vez que você vem, já encontra aquela pessoa, já troca número de telefone, e assim vai se tornando uma corrente. Quem sabe com o casamento ali. A gente não se conheceu lá, né? Mas a gente tem a mesma afinidade nisso, né? Isso é bom. É isso aí. Olha, muito obrigado, viu, por terem aceitado aí o convite, por participarem dessa forma tão elucidativa e tão simpática, tão carismática. Tá bem? Okay. Um abração para vocês. Até o próximo curso. E olha que a gente também trabalha com informática. A gente está ganhando uma surra. Não tem problema não. Eu vou salvar essa live e aí depois que eu baixar, a gente faz uns cortes e começa a espalhar isso por aí. Tá bom? Obrigado, professor Mauro. Obrigado à audiência aí. Tamo junto aí. Qualquer dúvida aí, só entrar em contato. Tem o Instagram da Janaína aí. Só entrar em contato aí, dúvidas, qualquer coisa a gente também para ajudar. Tamo junto. Obrigada, professora. Tá acabado. Um abraço. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus.